partir de agora, você está de cara com Marcelo Lima. Olá, pessoas, voltei. Confesso que eu estava morrendo de saudades. Estava com o coraçãozinho apertado, com vontade de bater um papo, de receber um convidado. Saudades são coisas naturais. A comunicação, ela precisa ser natural. E falar em natural, naturalmente, hoje eu quero falar do meu convidado, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado nas redes sociais. Acordo, tô lá na internet, acordo, tô lá vendo site de notícia, porque um bom jornalista precisa estar atento. E um dia eu encontrei um site, né, de notícias, um jovem, um cientista, que ele conseguiu fazer com que eu parasse ali. Eu não conhecia e considerei uma forma muito natural como ele se comunicava. E me chamou muita atenção, porque as ideias dele são parecidas comigo, né? Eu tô com meus 50 lá, vai lá, né? E aí, quando eu era mais jovem, eu também tinha algumas coisas muito fortes, muito, sabe, assim. E aí, eu encontrei com ele uma vez ou duas, mas eu, fora da minha área de comunicação, eu sou muito tímido. Não consigo me aproximar das pessoas, mas observei aqui, né? E um certo dia não, tem pouco tempo, ele apareceu na sessão de uma grande amiga minha, de uma deputada chamada Linda Brasil. E aí eu já fui logo com intimidade, foi pro meu lugar de fala. Ele é um cientista político, né? Formado pela UNB, criador do site Sergipense. Olá, André! Olá. Que bom, rapaz. Primeiro eu quero, assim, demais agradecer por você ter vindo para esse espaço, né? Aqui é um espaço de escuta, de aprendizado, de diálogo, né? Com essa sua humildade, né? Você não fez nenhum tipo de esforço, né? Como você vai, né? Tudo bem, inclusive é um prazer estar contigo aqui, porque você é uma das referências da luta LGBT em Sergipe. E eu sei o quanto é difícil falar sobre a vivência LGBT, sobre a luta LGBT hoje, e consigo só imaginar como foi difícil chegar até aqui, né? Construir toda essa caminhada que fez com que Linda Brasil, por exemplo, pudesse ser deputada estadual. Então, é um prazer estar aqui conversando contigo, que é uma referência de luta aqui em Sergipe, e também um exemplo, né, para todas as gerações de militantes e de quem quer fazer política respeitando o próximo, construindo uma sociedade que respeite os direitos humanos e toda a diversidade, né? Então é um prazer estar aqui dividindo esse espaço contigo. Rapaz, agora eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Fiquei seu fã nas redes sociais, você me admira. E eu vou confessar, já comecei a ficar meu fã dele por conta do trabalho. Mas antes de fazer isso, eu quero fazer minha autodescrição, viu? Vamos lá, depois você faz. E aí a gente já começa a... Eu sou um homem branco, tô com um terno preto, com a camisa preta com bolinhas brancas, careca, uso óculos, né? E estou sentado com um notebook, um microfone, um copo, uma taça. E na minha frente, o meu convidado, que também vai fazer a descrição para as pessoas de baixa visão e pessoas cegas. Porque o meu canal, ele é de inclusão, ele é aberto, ele é um canal que tem por objetivo promover os direitos humanos. Faça a sua autodescrição e vamos para o nosso bate-papo. Sou um homem branco, de cabelo cacheado, uso óculos meio arredondado. Eu uso barba, estou aqui sentado de camisa bege, acho que... É isso. Então simbora, de cara com o Marcelo hoje vai dar cheio. Vai ser babado. Eu trouxe aqui, né, algumas perguntas, mas pode mudar. O André a qualquer momento, não sei. À vontade. Vamos lá, né? A primeira pergunta que eu trago, que aqui é praxe. Entrou, tem que dizer. Quem é André Carvalho? Essa é bem difícil, né? É um jovem... É como você quiser, um jovem sonhador, um jovem triste. Não triste não. Sou um jovem itabaianense que ama política, realmente eu amo política. E sou feliz principalmente nesse espaço dessa caminhada que eu estou construindo, de conhecer pessoas que dividem essa perspectiva de mundo que eu tenho, né? E feliz em poder contribuir com a construção de um Sergipe melhor, né? Ô André, você se acha referência já? Porque assim,
Eu tenho percebido que o seu canal, que o seu Instagram tem crescido muito, né, assim. E algumas pessoas já falam. Eu mesmo, assim, sou uma pessoa com idade mais velha. Mas eu comecei a lhe seguir e achar natural da forma que você se comunica, é muito interessante. Você tem essa ideia já, você tem, que algumas pessoas já me perguntaram sobre você. E eu conversando assim, vendo no site. É interessante, essa atenção. Eu não sei se eu sou referência, né? Mas eu sou uma pessoa que verdadeiramente gosta do que faz. Eu falo de política porque eu amo política. E quando as pessoas se identificam com isso, eu acho que se identificam com a verdade do meu trabalho, sabe? Porque eu faço esforços pessoais desde muito jovem. Eu decidi ser cientista político, fazer ciência política no primeiro ano do ensino médio. Eu queria fazer em Brasília. E eu tive esse foco justamente porque eu tinha esse compromisso de contribuir, de me qualificar para construir um debate político melhor. Então eu acho que, não sei se eu sou referência, mas eu fico feliz se as pessoas conseguirem enxergar no meu trabalho o amor que eu tenho pelo que eu faço. Já, eu acredito que sim, porque inclusive eu acredito no seu trabalho, inclusive assim, eu já tinha lhe observado há algum tempo, você acaba sendo de uma certa forma, eu, por exemplo, tenho que ver o Sérgio Pense. Eu já vi o Sérgio Pense hoje, a opinião daquele jovem rapaz. Isso é uma certa referência, sim. De uma certa forma é. Sim, tem uma comunidade. Porque assim, o que eu achei interessante muito em você, eu também falo demais, pode me cortar, e também pode me cortar. Eu acredito que é muito natural. Eu acho que quando você vai no Sérgio Pense, você tem ciência que você consegue passar uma naturalidade. Parece que você está conversando em casa, assim. Você tem essa consciência? Tenho, dessa naturalidade sim, porque como é algo que o Sérgio Pense ele surgiu porque eu já tinha, o debater política faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu jeito de viver. Então, o espaço virtual do Sérgio Pense é só uma quebra de barreira para que eu me comunique com mais pessoas. Então, de fato, é natural. Eu acho. Não diga, continue. Não, de fato é natural e tem... Meu foco lá não é crescer, eu não quero que todo mundo me conheça, não. Eu quero que as pessoas que comungam da minha ideia tenham um espaço de debate ali. E eu sou feliz que no Sérgio Pense tem um pessoal que desde o início está ali comigo e criou-se uma comunidade que debate, que divide, discorda às vezes, divide essa perspectiva aqui de Sergipe. Então... É esse foco mesmo. O intuito era que eu pudesse levar minha perspectiva para mais pessoas de uma forma natural, como você disse mesmo. É muito natural. Inclusive aquela Elisângela, uma amiga minha que estava lá no dia, ela também falou isso com você. Depois ela me ligou e disse, ele estava lá, eu acompanho bastante. Isso é uma forma natural, aí você conversa tranquilo, isso é muito bacana. Pô. E eu até então, assim, André, quando eu acordo, aí vejo, mas eu não tinha observado que você era cientista político. É tanto que eu não penso, você é jornalista. Aí você acordou e foi fazer um site. Tem quanto tempo o site já? Ou o Instagram? Ele tem, eu criei em 23 de fevereiro de 2023. Tem quantos mil seguidores? 17.800, por aí. Então, é um público bom, resiliente, meu querido. Mas principalmente isso, a característica do meu público é um público resiliente, é isso que eu gosto. O público do Sérgio Pense, essa comunidade, é uma comunidade que eu tenho prazer em acordar e conversar com esse pessoal, que é um pessoal que tem muito a agregar. Então, eu fico feliz que tenha esse... Agora, você perguntou por que eu criei, né? Porque, na verdade, aqui em Sergipe, a mídia ela tem um viés mais para a direita e muito governista. Então, se eu não ousasse em criar meu próprio espaço, outros espaços que eu podia acessar, eu não teria esse acesso. Porque, por exemplo, antes de criar o Sérgio Pense, eu escrevi colunas, escrevi artigos para alguns sites. Só que esse espaço, inevitavelmente, ia ser cortado. Porque esses sites dependem do financiamento do governo. E o nível de crítica que eu faço, ela incomoda. Então, meu espaço seria cerceado facilmente. Então, essa opção em criar o meu próprio espaço foi justamente já prevendo que eu não teria como debater o que você queria. O que eu queria nesses outros espaços. Então, foi uma forma de furar essa bolha, essa barreira. Inclusive o Sérgio Pense é o segundo gentílico da gente, né? Justamente porque é esse o foco do Sérgio Pense, ser uma linha B do debate político. Não é o debate político majoritário que está aí na mídia, o central, não.
Então, justamente por isso até que eu escolhi o segundo gentílico, porque a gente quase não usa. Justamente por isso. Legal. Que é um espaço de debates que muitas vezes não tem espaço nessa mídia que é conservadora, que é de direita, que é dependente do governo muitas vezes. Então foi isso, o intuito foi quebrar essa barreira. Parabéns, viu, André? Porque assim, realmente tá virando uma coisa... É tanto que eu reposto. Eu vou lá no Remix, olha. Tá, já as 3 postagens suas. Não sei se você vê. Vejo. Você e outros companheiros que eu também posto. Simbora, porque aqui eu fiz mas já fugi do roteiro 2 vezes. Não sei se aqui já tá. Aqui é... Vamos lá agora para uma questão que você fala muito, né? Que eu gosto, já perguntei. A segunda, já foi para a terceira. Vamos lá. Estamos próximos, né, de um processo eleitoral, né? Como é que você está avaliando, né, a direita, a esquerda, né, nesse processo eleitoral para a presidência da República? Como é que você está vendo aí essa situação? Para a presidência, o santo do Lula é forte, né? Porque estava num processo disputado, só que, naturalmente, Flávio Bolsonaro ele já tinha uma série de escândalos que, quando escolheram aquele nome, eu já previa que, durante o processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, muitas novidades negativas em relação a ele surgiriam, porque ele já tinha escândalo de supostos esquemas de lavagem de dinheiro com imóveis, com rachadinha, com uma loja de chocolate, tem muitas pontas soltas durante a carreira de Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato contra Lula, né? Contra Lula. Então, quando surge esse escândalo do Vorcaro, que já estava toda a direita nacional envolvida, isso fortalece, relembra, na verdade, ao eleitor qual oposição é essa que temos aí. Porque eu ficaria feliz se Lula tivesse um concorrente digno, que debatesse, mesmo que com ideias que eu não concorde, mas que fosse um político digno, que a gente olhasse para ele e assim, tá, você é de direita, mas você é respeitável. E a gente não tem, a nossa política está num nível de podridão muito ruim. Então, o cenário é ruim, porque mesmo o outro lado sendo tão ruim, a gente precisou de um escândalo para que a sociedade relembrasse que durante a pandemia de Covid, eles queriam lucrar $1 por dose da vacina, e isso atrasou que essa vacina chegasse na população, e esse atraso custou vida, porque a gente estava em meio a uma pandemia. Então, importante essa fala. É um cenário que a polarização ainda está aí, difícil de romper, só que muito triste é isso, que é uma polarização que de um lado tem um líder popular de esquerda respeitável, e do outro lado a gente tem um grupo familiar que é muito podre, entendeu? Eles não têm, mesmo para a direita, que tem pessoas na direita respeitável, temos pessoas respeitáveis na direita, mas não a família Bolsonaro, não o bolsonarismo. O bolsonarismo é o que de pior emergiu na nossa política. Então eu estou um pouco mais tranquilo que esses escândalos estejam surgindo para relembrar a sociedade quem é essa direita. Isso aqui porque aqui eu não estou fazendo uma análise imparcial sim, de não, ciências, não. Entendo. É justamente o que eu defendo, né? O que você defende, o que você acredita. Agora, de outro lado, também mostra que o PT precisa se reoxigenar. O Lula já está indo para o seu último mandato, porque ele já está numa idade avançada, então não esperamos que Lula vá, daqui a 8 anos, concorrer novamente à presidência da República. Isso não vai acontecer. Não vai. Então chegou um momento que a esquerda precisa refletir de como renovar. O PT ele surgiu como uma fagulha de esperança que aqueceu muito o coração e virou esse grande fogaréu por todo o país, vamos assim dizer. Só que essa esperança ela foi sendo decepcionada. Porque naturalmente quando você chega no governo, você decepciona. Só que não só isso, algumas alianças que deixaram de lado pautas caras para nós, para a base, decepcionaram e a gente precisa, a esquerda precisa voltar a conversar com o sonho, com a esperança. Nós somos movidos a sonhos e esperança. Sem esperança a gente não progride. Até a economia precisa de esperança, porque senão os pesquisadores não viam o grau de esperança da população para ver se ela vai investir mais, se vai gastar mais. A esperança é importante até para a economia.
porque um povo desesperançoso, sem esperança, é um povo que não vai consumir. Até isso tem a ver com a esperança. Então a esquerda precisa rever as suas posturas, os vários partidos de esquerda precisam rever as posturas que adotam, para que a gente não precise ficar nessa briga tão feia, sabe? Que a gente precisa de um escândalo do outro para relembrar que os valores. Não. A gente precisa conquistar pela paixão, pela dignidade, pela conquista de direitos. E é isso que está faltando. Nacionalmente, já trago para Sergipe. É isso que E já trago para Sergipe. Porque já, em Sergipe, Mitidieri, Lula, André Morales. Então, tão babado, viu? É um reflexo, sabe? Porque essas alianças que acontecem não só aqui, mas em todo o país, ela desestimula o processo de chegar junto do eleitor, de comprometimento, de esperança e de defender aquele projeto político. Quando em Sergipe o PT sobe num palanque que já tinha lá André Moura, que foi pai do impeachment, ele não foi apenas um deputado que votou a favor do impeachment de Dilma. Não, ele articulou o processo de impeachment. E ele articulou porque ele era um deputado já de extrema direita há muito tempo, e ele acreditava enfim, ele estava no início, na semente que trouxe o Bolsonaro. Porque foi a partir do impeachment de Dilma que houve essa ruptura democrática que surgiu o fenômeno Bolsonaro. Uhum. E no Rio de Janeiro, depois que ele perdeu a eleição do Senado, o André Moura, ele participou de governos, sendo um importante secretário, que eram governos bolsonaristas. Então, quando Lula e o PT decidem entrar num palanque que tem André Moura e também tem Fábio Mitidieri, que o pessoal diz assim, Fábio Mitidieri já votou em Lula. Ok, já votou em Lula no passado, mas ele é um governador que privatiza o Estado. Ele vendeu a Deso, ele fez uma concessão de 35 anos. Tá um caos. A saúde, ele está entregando toda a saúde de Sergipe aos empresários. As organizações sociais que possuem escândalo de corrupção por todo o país estão dominando. O Opera Sergipe ele é feito através de organizações sociais, ou seja, o nosso SUS ele está sendo entregue aos empresários, a gente está, enquanto Estado, abrindo mão de ter funcionários concursados. Isso vai tornar o nosso Estado de Sergipe, o nosso SUS, dependente do empresariado. Ou seja, eles podem aumentar o preço, a gente não tem muito o que fazer, a gente vai precisar negociar com esse pessoal, porque ele está desmontando o Estado. Quando a gente desmonta o Estado, a gente abre mão de ter os melhores profissionais. Não estou dizendo que os contratados sejam ruins, mas o processo de concurso é uma seleção dos melhores por critérios que estão ali, né? E quando esse profissional ele se dedica a construir uma carreira no SUS, ele dá previsibilidade, ele cria conexão com a sociedade, com a comunidade. Então, em Sergipe, o desmonte que Fábio Mitidieri está fazendo, ele quebra essa lógica do Estado, e a lógica do SUS é uma lógica que deveria ser gerida por funcionários públicos. Então, é um governo que ele não dialoga com as bases do petismo, então fica difícil. Há uma quebra de esperança aqui. O PT está lá, né, também. PT está lá. PT está lá e não precisava. Não precisava. Não diga. É porque você está falando aqui, e aí eu também, você falou em André Moura, porque também tem Alessandro, né? Tem Alessandro, e justamente foi a saída de Alessandro da chapa oficial que possibilitou a entrada do PT. Então o Alessandro está no palanque, mas está num palanque, mas não está na chapa oficial. Fábio Mitidieri camuflado. O agrupamento camuflado. O agrupamento de Fábio Mitidieri tem 4 pré-candidatos ao Senado, que é Rogério, André Moura, Alessandro Vieira e Edvaldo Nogueira. Apenas 2 na chapa oficial, que é o Rogério e o André Moura. O Alessandro ele saiu e foi essa desculpa, porque ele tinha chamado o André Moura de bandido, e foi isso que fez com que ele saísse e abriu espaço para que Rogério chegasse e o PT compusesse a chapa de Mitidieri. Então, é uma chapa feia que desmotiva o eleitor. Essa desmotivação, ela está acontecendo no Brasil e ela está acontecendo em Sergipe. E ela não é natural, ela é provocada pelas ações dos agentes políticos. A política, ela precisa de certo pragmatismo. Mas esse pragmatismo, se ele só é o pragmatismo, ele para de fazer sentido para a sociedade. Porque senão o PT vai virar um MDB. Senão um PDT vai virar um MDB. E virar um MDB para esses partidos que são de esquerda é ruim, porque o MDB, qual a ideologia do MDB? É um partido sem ideologia definida, sem identidade. A gente tinha lá Jacques Barreto, mas a gente também tinha a família Reis, entendeu? Então tinha uma diversidade contraditória, apesar de ser mais de direita, mas tinha uma diversidade contraditória ali que não dava identidade. Então aqui em Sergipe, nós vamos para uma eleição onde não tem um candidato competitivo de esquerda. O candidato de Lula não é um candidato de esquerda. A gente não pode olhar para Fábio Mitidieri e dizer assim, esse candidato é o candidato da esquerda. Não.
Ele é um candidato neoliberal, é um candidato que tem ali... Vamos ver quem está ao redor de Fábio Mitidieri. Laércio Oliveira. O maior bolsonarista de Sergipe não é Rodrigo Valadares, não, é Laércio. Laércio poderoso. Temos Laércio, temos André Moura, temos Luciano Pimentel, temos Capitão Samuel, temos uma gama. Eu já falei André Moura? Eu acho que sim. Sim. Mas vale repetir. Vale repetir. Então temos uma gama de bolsonaristas ali, que aquele palanque, ele não tem como ser lido como um palanque lulista. Fábio Mitidieri vai obrigar esse pessoal a votar em Lula? Não é um palanque, e mesmo que vote, passou a eleição, não é um palanque que em Brasília ou em Sergipe vai representar o que Lula representa, aquele conjunto de ideais que a gente espera que o grupo de Lula tenha. Então, a gente não tem um candidato competitivo da esquerda. O candidato da esquerda vai ser o Dr. Elton, do PSOL, mas com pouquíssima estrutura. Quase nenhuma, né? Quase nenhuma. Eu tô vendo a pré-campanha do PSOL, não tô vendo ninguém com estrutura nenhuma. Então, como é que a gente precisa ver o mundo real, né? Como é que esse pessoal vai brigar pelo poder com o outro lado que o pessoal tá cheio de prefeito, tem estrutura, tem condições de percorrer o estado, e o PSOL não. Então é difícil. Saiu uma pesquisa agora da Real Time Big Data, Dr. Elton tem 1%, Irã Barbosa para o Senado, que é um nome muito conhecido e respeitado aqui em Sergipe, tem apenas 2% da intenção de voto. Isso é muito pouco. Quase nada. Quase nada, né? Diante da perspectiva de uma eleição tão importante, né? E os primeiros colocados que estão empatados lá são de direita. Aí vem Edivaldo e Rogério também empatados, mas assim, nessa ordem, com uma competitividade maior e possuem estrutura. Então é muito difícil o cenário para a esquerda. Sobre o PSOL, eu até fiz um comentário recente nas redes sociais, eu já defendi e achei importante que Irã se colocasse para o Senado, mas agora já estou repensando. Eu acho que seria melhor o PSOL dar um passo para trás e colocar os seus melhores nomes para concorrer a uma única chapa proporcional. Se todos se unirem ali, Linda Brasil, Irã Barbosa, Sônia Meire e Dr. Emerson, e compuserem uma única chapa proporcional para estadual, podem fazer 2 chegando a 3. No melhor cenário, 3. Uhum. E se for para federal, eles têm chance de fazer 1. Eu acho que seria melhor, nesse cenário que está tão ruim para a esquerda... Explica melhor esse negócio de uma composição única como? É porque assim, a chapa proporcional precisa que os votos de todos os candidatos da chapa proporcional, eles se juntam para conquistar uma cadeira ou mais de uma. Entendeu? Aí se Linda Brasil, Irã Barbosa, Sônia Meire e Dr. Emerson forem todos para estadual... entendi. Eles conseguem trazer uma votação para o partido que torna o partido muito mais competitivo e capaz de disputar, de conquistar uma cadeira e disputar as sobras com maior chance de conquista. Porque vai ser uma perda se o Linda Brasil sair dali daquele... Não trabalho com essa possibilidade. Não, também não trabalho não. Até porque e não é por torcida. O PSOL ele tem voto suficiente para fazer 1. Com essa chapa que temos aí de Linda Brasil, Sônia Meire, já faz 1. Isso é tranquilo. Não temo que o PSOL vá perder espaço, não. Vamos respirar, né? Mas a gente podia mais. Uhum. A gente precisa de mais. Então, como dificilmente Irã vai decolar para o Senado nesse cenário, eu acho que seria mais prudente para o PSOL se unir, se reorganizar e todos irem para uma única chapa proporcional, seja para estadual, para tentar fazer 2, que é o mais factível, porque as pessoas querem ocupar espaços políticos, ou todos se unirem para fazer 1 para federal, que aí possivelmente seria Linda ou o próprio Irã, mas isso precisa de um comprometimento muito grande desses agentes políticos para se unirem e entenderem que eles estão disputando entre si, mas eles não são os próprios inimigos, que têm um compromisso maior. Você é do PSOL? Não sou filiado a nenhum partido. Também não. Mas é engraçado que às vezes a gente passa assim, seus discursos são tão fortes que às vezes passa a impressão que a gente é de um partido, né? Eu também não tenho partido nenhum. Muita gente já pensou que eu era do PT também. Mas assim... Natural, porque tudo as pessoas veem, né? Mas é porque aqui em Sergipe, é um reflexo também disso, aqui em Sergipe a esquerda se acabou. O PDT ele não é mais um partido de esquerda, ele não pode ser lido como partido de esquerda aqui em Sergipe. O PDT não pode. Não é. Dos 3 vereadores que o PDT tem na Câmara Delegada, os 3 são de direita. Entende? O PSB também não é um partido que a gente consegue ler como de esquerda, porque elegeu um bolsonarista para vereador e Elber, tem os dois, tem um de esquerda e tem um de extrema direita. Então, o PCdoB ele acabou sucumbindo à saída de
de Edivaldo Nogueira, então é um partido que não tem muita relevância no debate. Então, qualquer pessoa que se posiciona nesse cenário político de esquerda, que tenha um vigor maior ideológico, vai ser colocado muito próximo do PT, ou era colocado, porque o PT agora foi para a base de Fábio Mitidieri, ou do PSOL. Então, naturalmente, eu vou ser visto como um desses partidos, e tenho sim uma proximidade com eles, claro, porque eles são, o PT não mais, por escolha do próprio PT, no caso o PSOL é o partido que decidiu me representar, não eu enquanto pessoa, decidiu representar esse grupo de eleitores que se assemelham a mim, que defendem uma esquerda comprometida de oposição a Fábio Mitidieri, uma esquerda que em certa medida consiga fazer alguma aliança pragmática, mas sem abandonar os ideais. É isso que eu entrar. Você acha, por exemplo, em alguns momentos, alianças são necessárias. Será que no momento, assim, eu tive alguns encontros, algumas vezes assim, não, Marcelo, a aliança é necessária, porque eu não voto em Fábio Mitidieri, já me posicionei, mas não, Marcelo, mas a aliança é necessária, não sei o quê. Eu até acho que algumas alianças são necessárias, sabe, assim, e aí, até não, porque eu, pelo menos, acho que o eleitor de Mitidieri, de Fábio, muito não vai botar em Lula, não. Eu tenho impressão que não. Então... Eu tenho a impressão que não. E você? Também acho que não. Eu acho que o eleitor de... O equívoco de quem pensar isso, né? O eleitor de Mitidieri é o eleitor de centro, que pode votar em Lula, pode não votar. Mas assim, vamos lá. O que define... Vamos pensar o PT depois dessa eleição. O PT já está sem militante. Você pode olhar para o PT, tem alguns militantes antigos e tal, mas a militância, aquela militância que não tem mais. Militância raiz. Você vê, as disputas estão diferentes. O PT hoje é um partido diferente. Quem fundou o PT e encontra agora, eu não fundei, eu não sou petista, mas assim, eu fico tranquilo de dizer que ele não é mais o que foi no passado. Então, é esse o ponto, o limite do pragmatismo. Alianças são importantes. Sim. A gente deve dialogar com o diferente, mas sem sacrificar a nossa essência. Em alguns momentos é importante que a gente faça uma aliança até contraditória, mas que a gente não perca toda a coerência. A aliança do PT, que foi para a rua defendendo, porque o PT brigou, se colocou na oposição, Rogério lutou muito para ser oposição, depois agora está tranquilo no palanque de Fábio, isso acaba decepcionando. Então, isso é frustrante, isso é frustrante. O PSOL talvez tenha errado de não fazer algumas alianças, mas eu acho que o PSOL está num processo de amadurecimento. Então, a eleição para o PSOL começar a fazer alianças seria essa. E o PSOL tentou fazer aliança com o PT. Só que além do PT vai ter quem para o PSOL fazer aliança? Tá todo mundo no palanque de Fábio. O PSB é o partido da família. O PSD e o PSB, os dois, o de centro e o de esquerda, eles são da família Mitidieri. O PCdoB, que está na aliança na federação do PT, ele já estava com Mitidieri. O PDT está com Mitidieri, então não tem com quem o PSOL fazer aliança. Quem tinha era o PT, então só que o PT já decidiu. Vamos lá, então simbora. Você fala, que eu falei há pouco que você era do PSOL, né? Sim, mas você se interessou por política, você não tem partido oficialmente, mas você é extremamente interessado em sua pauta no Sergipense, Roda e Vira, palanque, não sei o que. Como foi que você começou? Porque você é formado pela UNB, né? Sim. Cientista político, né? Você começou a se interessar lá dentro, no ensino médio. Você falou já, eu tô esquecido. Eu sou uma pessoa depois da Covid que eu peguei em Portugal. Eu falei que eu já tinha um interesse no curso, mas assim, o meu interesse por militância por política. Meu interesse por política, ele surge em Itabaiana. Porque quando eu desde jovem eu era uma criança muito jovem. Quando criança eu era uma criança muito questionadora. Só que quando eu fui para o Murilo Braga, era um colégio que ele estava defasado, ele estava precisando de reforma. E aquilo me ofendeu muito enquanto cidadão, ter que estudar num colégio caindo aos pedaços. Então a gente se organizou, a gente fez abaixo-assinado, a gente fez manifestações. Grêmio? Não. Independente de Grêmio. Dependente. Aí a gente conseguiu botar 1.000 estudantes nas ruas, lutando pela reforma. A gente foi recebido pelo secretário, à época, Belivaldo Chagas, que era secretário de Educação. E a gente conseguiu essa reforma. A reforma saiu. Desde então eu comecei a me interessar. E quando eu fui para Pernambuco, eu fiz meu ensino médio em Pernambuco, eu acabei tendo uma proximidade maior com a política de esquerda. Porque eu morava em Itabaiana, a Itabaiana política ela é muito personalista. E quando eu fui para Garanhuns, que eu morei em Garanhuns, a cidade de Lula, eu tive contato com a política um pouco mais
politizada mesmo, no sentido de partidos, que partidos eram importantes, que não eram só pessoas, eram partidos mesmo. Então ali eu comecei a amadurecer esse meu interesse por política. E já saí de Itabaiana com esse intuito de me qualificar politicamente, mas foi essa construção, a partir do diálogo que eu tive com o povo pernambucano, que fez aflorar essa visão. E quando eu entrei no curso, aí o curso é Ciência Política. Ciência Política, é isso. Ciência Política. Porque na UNB já tem esse curso separado, aqui na UFES não, aqui tem Ciências Sociais, né? Ciências Sociais, Quando eu vou para Brasília, me aproxima mais da esquerda ainda, entendeu? Quando eu fui lá, eu tinha uma proximidade muito grande com o pessoal do PSB, com a secretária nacional do partido, Mari Trindade. Então, PSB. Então, eu tive um contato com a militância da JSB, da Juventude. Ave Maria, a Juventude é babada. Mas eu nunca me filiei ao partido, mas tive essa troca que me formou de uma forma mais crítica, vamos assim dizer. E dentro da graduação, eu fui melhorando o meu pensamento, minha forma de ver a política, né? Então, o interesse por política, ele vem da infância, mas ele foi sendo aprimorado. Aprimorado a partir do momento que você vai estudando. Isso. Legal. E aí você começou a sonhar. Você é um sonhador. Sonhador eu sou desde pequeno, né? Isso é intrínseco meu. No sonhar, mas é bom sonhar. No sonhar, Eduardo Campos foi um político controverso, Eduardo Campos, mas como eu morava em Pernambuco e via a transformação que ele fez através da educação pública, ele ativou em mim essa perspectiva de sonho, de que a política pode realmente transformar a vida das pessoas. Porque Pernambuco era um estado que tinha uma educação muito ruim, e a partir do momento que Eduardo Campos assume o compromisso de melhorar a educação, ele sai das últimas colocações nos rankings educacionais para a primeira. Olha que legal. Então, a política realmente tem esse... Quando eu vi que a política transforma de verdade, eu vi que é importante a gente lutar. Sim. Por essa política. Mesmo que tenham contradições no caminho... Que existem, né? Que existem, é natural, mas que tenham foco em melhorar a vida da população. O André, deixa eu lhe dizer, eu costumo dizer que não dá pra... A gente até pode sair de um partido, não tá... Eu, assim... Na verdade, eu sonhava com a guerrilha do Araguaia, né? Eu fui da redemocratização política do Brasil. Não sei se você conhece essa história. Je vous sur le Marie, era um filme proibido pela ditadura militar, nos anos 80. E aí eu fui pra UFS, fiquei preso lá, a Polícia Federal tentando achar. Inclusive tem uma RCC meu que eu conto essa história, né? O filme veio do DCE do Ceará, da Universidade Federal do Ceará, veio para Aracaju, e ali eu descobri, eu comecei a questionar o mundo, né? E aí quando eu olho para você no Sergipense, eu vejo esse jovem, né, que tem essa participação política. Assim, você acha porque, por exemplo, eu em algum processo da minha vida, eu hoje não estou em partido nenhum, mas eu já fui filiado ao PCdoB, ao PT, me desfiliei e não tenho vontade de ficar em partido nenhum. Você acha que você disse que não tem partido nenhum, né? Você acha que você vai continuar assim? Você tem vontade de se filiar a um partido? Você quer sonhar com um partido? Como é? Diga aí. Então, eu pensava que você já era candidato ao vereador. Então, eu olhava no seu Instagram e digo, esse cabra já é candidato. Não, você não tem. Quer se entrar em partido? Então, eu acho, minha visão de democracia... Que os partidos são necessários, né, André? Então, minha visão de democracia é justamente isso. Os partidos são os espaços que representam a união de ideais e que dão condições às pessoas a participarem sem um custo pessoal tão grande dos debates públicos. O partido ideal é isso, né? É a união de pensamentos e de bandeiras para que o peso de participação, o custo pessoal não seja tão alto. Porque, olha, eu debater política sozinho demanda um custo pessoal muito grande. Quando a gente se une dentro de um partido para debater política, para disputar esse debate público, você entra numa coletividade que diminui o custo pessoal. Então, os partidos são necessários e eu, particularmente, tenho interesse em construir um partido. Diga logo qual é. Não. Você quer que eu não tive convite, assim, porque
eu acho importante que a gente entre em partido tendo sentido. Eu não vou me filiar ao PSB porque eu gosto do PSB e ser apenas um número ali, que não tem direito a opinar, que não é recrutado a participar das decisões. Então, só faria sentido entrar em um partido se ele tivesse num momento de democracia plena. Por exemplo, eu não quero entrar em um partido que as lideranças decidem algo e a gente só vai lá no plenário, na plenária. Entendeu? Então, eu precisaria de um partido que me desse essa condição de debater coletivamente, porque hoje em dia, apesar do meu trabalho ser muito interessante para mim, mas ele ainda é muito eu, né? Sou muito eu. Então eu acho que seria importante esse espaço mais coletivo, para que a gente possa, inclusive, para que eu possa dividir com as pessoas o conhecimento que eu tenho, que elas possam também dividir seus conhecimentos comigo, suas formas de fazer política comigo. Então eu teria, sim, interesse em participar de um partido político, mas desde que esse partido desse condições aos militantes de debater, de participar efetivamente. Nunca chegou um convite? Não, nunca foi convidado. Os partidos estão perdendo, viu? Os partidos estão perdendo, porque assim, o caba sabe levar discussão e leva lá e tem conseguido passar mensagens de uma forma muito natural no Instagram. Né? Tanto eu de televisão também entendo pouco. A naturalidade com que comunicar tem que ser natural. Então acho que você tem futuro. Já chegaram pessoas. Mas outras pessoas já pararam você, não já? Falam assim, porque pra mim um convite pra se filiar é uma coisa mais séria. Se eu tô numa conversa, você poderia se filiar ao PT, você se quiser se filiar ao PSOL, isso não é um convite pra mim. Tá, entendeu? Sim. Um convite pra mim é dizer assim, olha, você vai ter isso. Não, é tipo, venha pro tal partido que é o nosso grupo aqui, ele receberia, a gente tem esses espaços de participação. Entendi. Filiar pra quê? Porque se filiar despojado, pra mim não faz sentido. Se filia ao PT, ao PSOL só pra se filiar, aí eu não vou ter nenhum compromisso com aquela sigla, e a sigla não vai ter nenhum compromisso comigo. Então, pra mim, caduca de sentido, sabe? Não tem sentido. Então, pra mim, o convite viria nesse sentido. Venha para o PSOL, por exemplo, que hoje o PT já foi uma opção para mim. Mas hoje não tem condições de eu estar dentro daquele partido. Mesmo que tenha articulação de esquerda ali, não faz sentido eu entrar nesse momento da história de Sergipe no PT. Talvez no futuro, quem sabe como já fez sentido no passado, mas nesse momento não faz sentido uma pessoa que é crítica ao governo de Fábio Mitidieri adentrar nessa sigla atualmente. Entendeu? Então, a gente só tem, por exemplo, eu para me filiar só teria a opção PSOL. Que também não tem um diálogo com ninguém Menino, pois eu jurava. Pra você ver como é as coisas, né? Sim. Porque eu vejo você tão... Poxa, você já faz questionamento, você questionou o Palanque de Lula. Deixa eu vou ver o que é que ele vai dizer. Mas isso incomoda. Eu faço assim. Eu vou ver o que é que ele vai dizer hoje. O que é que ele já falou do Palanque de Lula, de André Moura. E agora eu quero entrar em um tema interessante que eu também aqui anotei. Que também faz parte do Palanque do Mitidieri. Rapaz, esse relatório que Alessandro da CPI do crime, que só indiciou, só falou dos ministros, não falou nada do crime organizado. Como é que você vê essa questão? Eu até escrevi no meu, eu também gosto de ter umas escritas assim, né? O que você acha desse relatório que teve da CPI indicando os ministros? Se citando. É um pouco sem sentido, né? Porque parece a princípio um relatório com um intuito eleitoreiro. Mas será que terá esse impacto aqui em Sergipe? Que a extrema-direita vai votar em Alessandro porque ele quis indiciar, que ele quis acusar o Xandão, por exemplo? Acho que não. Então ele perdeu a oportunidade de ficar calado. Não. De falar do crime organizado mesmo. Sim, também acho. Aquela CPI era sobre o crime organizado. Era sobre o crime organizado. E o STF tem seus erros, só que tem espaço para cada coisa. E ali era a CPI do crime organizado. Eu não entendi. Ali parece que ele estava com medo de falar dos traficantes. Não entendi direito o que aconteceu. Mas passou vergonha. Porque não era o espaço. E olha, com essa situação do Banco Master, há debates aí. São debates que a sociedade tem que questionar, que já vinham questionando. Que empresários tendo muito acesso aos ministros do Supremo. Isso é uma coisa perigosa. Ministros do Supremo ficam viajando para o exterior para fazer... Você já respondeu a carta, pega o Valcar e o Banco Master, mas diga. Então, esses ministros, eles ficam viajando para fazer eventos com empresários e com a elite
desse país fora do Brasil. Eles vão debater o Brasil fora do Brasil. Isso é sem sentido. Parece que só para ganhar um diário em hotel não tem sentido. Então, temos que fazer um debate urgente sobre a postura e a conduta dos ministros do Supremo. Só que aquele espaço da CPI era sobre o crime organizado. Então, o foco não estava ali no relatório. Mas Alessandro é essa pessoa que tem suas coerências e suas incoerências. E ali eu achei que ele queria justamente usar aquele espaço que ele tinha na mão, aquele poder que ele tinha na mão, para continuar a bandeira que ele tem há um tempo, que ele tem essa bandeira de bater de frente com os ministros do Supremo. Então tem uma coisa que é meritória, que tem mérito ali, que é questionar as condutas dos ministros, mas você usa um espaço que era para falar sobre crime organizado, você esquece o crime organizado e vai falar só dos ministros. Não faz sentido, né? Eu escrevi sobre mais ou menos isso, assim. Que você que questionar as condutas, ninguém está acima da lei. Mas a CPI foi criada em função daquele acontecimento que teve no Rio de Janeiro, não foi? Uhum. Que a polícia do Rio de Janeiro foi um dos motivos pela criação dessa CPI, né? Matando a 3x2 e aí não se toma uma vírgula, acaba assim, não diz nada. Mas vamos aqui para um outro contexto, rapidão. Você falou hoje, parece que foi hoje, eu até repostei, sobre a questão da população LGBTQIA+, né, sobre os projetos de lei. Eu estava hoje na Câmara, hoje eu fui à Tribuna Livre, que eu ia usar, mas por conta do projeto da Moama, que proíbe as mulheres trans de entrar no banheiro feminino, nós negociamos que o lugar da voz seria melhor de uma travesti, né? E aí hoje quem falou foi Giovana. Inclusive quando você mandou aquele negócio do projeto de lei, quando eu saí de lá, tive que sair, ele já tinha apresentado essa questão de proibir as crianças na parada LGBTQIA+. Mas eu queria saber como é que você vê, como cientista político, a possibilidade de crescer candidaturas LGBTQIA+ vitoriosas, porque a gente teve ganhos importantes. Eu tive a oportunidade de encontrar algumas trans pelo Brasil, como Erika Hilson, né, entre outras de Minas Gerais. Você acha que há a possibilidade de crescer mais candidaturas LGBTQIA+? Mas você tem essa concepção já? Primeiro eu gostaria de falar do outro lado. Parece à vontade aqui. O ódio à comunidade LGBT tem rendido votos. Então essas posturas, elas são estratégicas. A pauta antitrans, a pauta anti-LGBTQIA+, ela tem sido instrumentalizada pelo bolsonarismo porque chega a dar voto, engaja, cria polêmica. E nesse momento que a gente está vivendo com o escândalo Vorcaro, eles querem colocar a cortina de fumaça para o que realmente importa. Então, essas pautas morais são utilizadas pela extrema-direita para desumanizar o rival, que é isso que eles fazem, principalmente com a gente, LGBT, e com as mulheres trans e homens trans. Tirar a humanidade, colocar a pecha de pecado, quase como no cristianismo seria o diabo. Então, instrumentalização do ódio. O ódio, ele engaja, e o engajamento dá voto. Então, é isso que esses projetos representam. O mais vil oportunismo, é uma coisa baixa que a gente tem que lidar na política. E é complicado, porque a gente não pode dar visibilidade, mas também a gente não pode se calar. Então temos esse lugar. Só que apesar de essa perseguição, esse ódio render votos, o contrário também rende, em menor proporção, porque temos menos espaços de poder, né? A gente tem menos espaço de poder, a gente tem menos espaço na mídia, mas sim, a gente teve, por exemplo, com a chegada de Bolsonaro, as pautas de direitos humanos deram uma crescida no sentido eleitoral. Foi aí a ascensão de Erika Hilton, a ascensão da própria Linda Brasil aqui, de outras personalidades como a Duda e outros nomes que temos aqui, inclusive no Nordeste. Em Sergipe, especificamente, eu não estou vendo nenhuma possibilidade de crescer, não. Eu acho que a gente só tem Linda e a princípio, porque assim, podemos ter outros nomes, como a gente teve nas últimas eleições, tivemos outros nomes, só que eles não conseguiam dialogar tanto com a sociedade. No cenário sergipano atual, eu só estou vendo Linda Brasil como LGBT com alguma competitividade. Espero não estar errando, esquecendo de ninguém, mas infelizmente eu acho que é isso mesmo. Acho que é o único nome competitivo. Agora, precisamos
nos organizarmos. Mas isso demanda também organização. Por exemplo, Linda tem um mandato, que é um ponto de visibilidade. Como a gente pode usar esse espaço para que não inicie e termine só em Linda, entendeu? Tivemos o delegado Mário Leone, que foi um candidato a deputado federal pelo PSOL e na última eleição foi candidato a vereador. Teve uma votação boa, cumpriu seu papel na luta. Tivemos Jéssica Taylor, tivemos outros nomes. A Tati da Astra foi candidata, se eu não me engano. Então tivemos alguns nomes, mas a gente precisa colocar essas pessoas mais em evidências e outras pessoas que não estão necessariamente postas para a candidatura, como tivemos o Heron da Casa Amor, que fez um trabalho muito bom aqui em Sergipe, mas foi para Brasília, né? Foi para Brasília. Mas teria uma visibilidade, teria muito que agregar no debate político. Então a gente precisa, enquanto comunidade, e aí Linda Brasil, por ser deputada estadual, ela precisa puxar esse protagonismo talvez para si, de planejar o nosso crescimento, entendeu? A gente precisa que outros corpos LGBTs estejam em espaços de poder para que a gente consiga ecoar, consiga alcançar mais pessoas, porque só uma voz é muito pouco. É muito pouco. Nós temos aqui em Sergipe outros vereadores no interior que são da comunidade, mas a visibilidade é muito menor, né? Praticamente. Então, a gente não tem. Então e quando a gente pensa em comunicação, em quem está fazendo política, realmente os espaços são poucos. Então acho que a gente precisa repensar. Quais partidos estão abertos para nós, né? Quais estão? André, quando você estava na sessão, né? Na sessão de combate à LGBTQI-fobia. Na verdade, quando às vezes eu falo nesses espaços, eu falo por uma questão de necessidade, que a nossa comunidade não tem espaço. Eu hoje, assim, Linda Brasil, ela tem um papel, assim, importantíssimo na sociedade. Porque eu tô na política há anos e anos e anos. O único lugar, desde quando eu me conheço dentro da política, o único espaço que, além de ter botado representações dentro da Alese, para ser assessores, foi Linda, gente. Naquela Alese, sessão de combate à LGBTQI-fobia, gente, praticamente não teve. Era uma coisa muito pouca e ela tem puxado várias pautas, assim. Então é muito importante quando a gente coloca nossas representações, a gente tem que ter mais representação. Mas, como você falou, é difícil também assim. O mandato ele traz uma força muito grande à pauta. Sim. Porque quando você é militante da causa LGBT, quando você chega, por exemplo, numa delegacia para defender uma pessoa da comunidade que foi vítima de alguma violência, você consegue dialogar, você consegue disputar, tudo bem. Mas se você fosse um deputado estadual, a chegada era outra. É outra. Entendeu? É outra. Então, por isso que é importante que pessoas LGBTs acessem espaços de poder, não só na política, no judiciário também, e em toda a sociedade. Em toda a sociedade. E Linda Brasil, ela tem esse papel. Sim. Que já tivemos outros LGBTs em espaço de poder aqui em Sergipe, mas não me cabe tirar ninguém do armário. Se essas pessoas não disseram que eram, não lutaram, não cumpriram seu papel histórico, então não me cabe tirar ninguém do armário ou falar. Isso. Linda não é a primeira, mas Linda, ela vem em um momento em que ela chega e ela diz que é LGBT e que ela luta e que ela não termina só naquela luta. Ela tem outras bandeiras, mas aquela bandeira LGBT é central. O corpo de uma travesti, sim. O corpo é político. Sim. Quando ela chega no espaço de poder, é o corpo de uma travesti que foi negado o direito há muitos e muitos e muitos anos, que é o Brasil que mais mata pessoa trans no mundo e sempre foi negado o direito da existência dela. Sim. Então, assim, é de extrema importância. Eu quero, por exemplo, quando ela convida a Adonis e eu já tô, inclusive eu até não quero repetir mais alguns discursos, eu fico com medo de ser chato, mas toda vez que ela convocação, eu vou correndo, porque é ali que a gente tem que falar, sim. É ali que a gente tem que passar e dizer que nós existimos, entendeu? Então, assim, você disse que não vê muita perspectiva, mas vamos acreditar. Eu sei, eu entendi o que você quer dizer. Eu também concordo assim com você, até porque acho que as candidaturas, acho que a nossa comunidade deveria fazer isso que você pensa de se juntar e
ver quais são as prioridades para ver que se consegue eleger. Porque eu acho que precisa ter um corpo lá. Precisa ter vários, não só não, vários. Né? Mas nessa conjuntura, assim, como você disse, que ainda vê dificuldade, é importante ter. É importante. E é justamente isso, porque para você ganhar uma eleição, porque tem candidatura que ela vai debater, ela vai disputar o debate, não vai disputar o poder para valer. Mas para disputar o poder e ocupar esses espaços de representação, precisa ter uma série de características, de condições, e uma delas é visibilidade, é capacidade de convencimento e tudo isso. Então são coisas que vão sendo conquistadas e que precisam de tempo, de amadurecimento. Então os partidos precisam ter esse pensamento. Porque uma coisa que chega a eleição, o pessoal se lembra de colocar cota. Tem cota racial e tem cota de gênero. Não tem cota LGBT. Mas só o que já tem cota, eles não formam esses políticos para valer. Você vê que colocam pessoas ali que não têm capacidade de vencer a eleição, e não é porque são pessoas desqualificadas, é porque não tiveram essa construção. Ninguém chega no dia da eleição e vai ser bem votado. Não tem como isso, não. Não tem como. Então precisa de uma construção, precisa de um investimento, e os partidos precisam entender isso. Por isso que eu falei que Linda teria uma importância, tem um papel histórico que cabe a ela saber como vai conduzir isso, de não deixar a pauta LGBT terminar no mandato dela, para que ela tenha esse olhar de que ela tem essa importância de formar novos atores políticos, e não necessariamente de uma letra determinada ali, de todas. Precisa ter que o mandato dela e que o partido que ela ocupa, já que ela é uma liderança naquele partido, ela tem que disputar que os espaços internos deem condições a essa militância de formar novos atores para competir para valer. E não só na política eleitoral, em outros espaços, que por exemplo no mandato dela temos assessoras e assessores que ocupam espaços em conselhos, em ONGs e associações, e passa por isso também a construção política que eu falo, entendeu? Sim, porque inclusive ela me convidou para o lançamento, inclusive eu fiz uma fala, nós não devemos ser jarro não. Eu, assim, sinceramente, nesses anos que eu tô para política, eu sempre senti um jarro para ser enfeitado, porque na hora realmente do grosso da inserção social, a gente não consegue. Sim. Não olham pra gente. Por isso que eu defendo, por isso que quando eu fiz aquela fala eu tô falando, gente, é a fala da sessão de combate à LGBTQI-fobia, que aconteceu na EALESE, né? Eu falo porque, assim, eu não me lembro já teve assessor gay, já teve assessor, sabe, assim, mas sabe, era assessoria só de cisgêneras, pessoas cisgêneras. Pessoa cis ali, entendeu? Que super poderosa, mas assim, LGBT não tinha. E se tinha, não se posicionava. E aí eu acho um crime. Sabe, assim, eu acho um absurdo. Eu sempre vivi na política vendo isso. E eu só vi ter realmente preto, viado, ressignificando a palavra, puta mesmo, sabe? De ex-presidiário, foi no mandato da questão de organizações, foi no mandato dele na Brasil. Estou sendo bem sincero, entendeu? Nesses anos, e eu não estou na política de agora, André. Não estou na política de agora, entendeu? Isso é muito importante. Tivemos alguns mandatos que tiveram alguma representação na questão de direitos humanos e que foram parceiros da luta LGBT. Mas é diferente. Por exemplo, Ana Lúcia. Sim? Não. Ana Lúcia, ela chegou junto com a pauta o próprio Irã, de diversidade, etc. Mas é diferente quando o LGBT chega, assim como professor. Hoje em dia, nós não temos nenhum professor deputado estadual. Então, Linda Brasil chega junto, Geórgio chega junto, mas é diferente. É diferente quando tem um professor, então é diferente quando tem um LGBT. É diferente quando tem um negro, e não apenas um negro, porque pode ter um negro que não tenha, como é que eu posso dizer, a consciência da importância de ocupar aquele espaço. Então é importante ter, e também pode ter um LGBT que não entenda a importância de ocupar aquele espaço e que contribua para manter tudo como está. Então é importante que pessoas que são parte de uma comunidade, que tenham compromisso com aquela pauta, ocupem esses espaços. Tivemos grandes nomes que chegaram juntos da pauta. É importante também não esquecê-los, mas é diferente. Eu vou dar um exemplo. Isso que você está falando, por exemplo, a gente não deve estar dando espaço para quem queima a gente. Mas, por exemplo, o que aconteceu hoje na Tribuna Livre, né?
existia um projeto de lei que atingia as trans. Inteligentemente, nós nos reunimos, não, quem tem que falar agora é uma trans. A Adonis e a Você Trans, nos reunimos, não, vamos dar, foi a Adonis que postou, mas é importante a trans falar, porque a trans, e a fala hoje de Giovana foi importantíssima, quando ela colocou, então, é diferente, gente, quando você é da militância, que você vivencia, né, as situações, então, assim, foi uma revolução o corpo dele ainda na Lese. É uma revolução. Não só na Lese, na Câmara de Aracaju. Na Câmara de Aracaju, isso. Foi uma revolução. Então, você faz um espaço de revolução dentro do Instagram. Que você opina, você critica. Então, ocupar esse espaço das redes sociais, eu paro. Vem coisa boa aí. Tem que parar. Porque, assim, além da identificação, tem a informação. Porque nem tudo eu consigo absorver. Porque é muita informação. E hoje você ser jornalista é a velocidade da luz, né? Porque as notícias é muita informação. E sem contar que ainda tem a IA, que a gente tem que estar consultando. Porque o jornalista ele tem que consultar, tem que checar dados, tem que ver fonte, porque senão tá uma desgraça. A gente tem para não publicar o que não é, porque é complicado. Olha, o meu diretor fez agora um vídeo em Paris com a IA. Ficou perfeito. Eu não vou mandar, não pode ser que eu tô ganhando dinheiro, olha. Eu tô ganhando dinheiro e já fui para Paris. Eu vou divulgar aquele vídeo, não. A inteligência não dá perfeito. Sim. Eu tô em Paris. Então, assim, é muito importante a gente ter esses cuidados. Mas vamos lá, gente. A gente agora tá na reta final, viu? Como é? Você acorda, você faz roteiro, você planeja, você escuta. Como é que você faz essa sua produção toda? Então, eu passo um tempo absorvendo as informações que estão acontecendo ao meu redor, né? Fico prestando atenção no que sai nas notícias, escuto programas de rádio, podcasts, TV, tudo, e vou absorvendo as informações e vendo o que é mais importante ali, o que está acontecendo de mais importante, e também recebendo pautas de fontes amigas, né? E aí, geralmente, eu acordo, vou fazer meu roteiro e gravo o vídeo pelas manhãs. E o resto do dia eu fico justamente nesse processo de coleta de informação. Um jornalista. Só que tem uma diferença. O sergipense... É o que o jornalista faz. Vai colhendo, catando, o Gaba faz, tem que fazer jornalismo. Só que tem a diferença. O jornalista, ele tem o intuito de passar uma informação e não necessariamente opinar ali dentro, né? Há o jornalismo opinativo, claro. Tem. Mas... Talvez sabe. Mas o foco do sergipense é justamente o debate político. Então, às vezes eu trago uma notícia, tudo bem, mas o foco do meu trabalho, do sergipense, é justamente trazer um fato político e uma perspectiva acerca daquele fato. Muito dificilmente o sergipense vai trazer num vídeo que aconteceu isso e deixar tudo em aberto. Por isso que quem me segue sabe consegue ver, identificar o que eu acredito. Porque eu falo o que está acontecendo, emito minha opinião e explico porque eu penso assim. Então, é como se fosse uma coluna política mesmo. Isso. Você opina. É o jornalismo opinião que a gente pode ser imparcial e escrever para jogar, para que as pessoas pensem. É o opinativo. Então, você é um caba que você faz e você não tem ninguém ao seu lado. Você faz sozinho. E sobre isso de imparcialidade? Na universidade, a gente debate muito isso. Sobre o ser imparcial, ele não existe. Eu também então, acho. O jornalismo imparcial, ele não existe. Eu também Porque, por exemplo, a Globo, ela tenta colocar a sua linha como imparcial. Só que não, ela tem um lado. Tudo tem um lado. Nós somos pessoas e pessoas... nossa capacidade de raciocinar, ela vem... acumula processos de formação que são ideológicas também. Não necessariamente ideologicamente... Essa ideologia é uma ideologia partidária, de esquerda ou direita. Mas ela vem com uma bagagem. Então nós não somos alfaces, somos pessoas, e pessoas possuem seus viés, e esses viés que formam uma visão de mundo. Então o que eu faço ali é deixar claro qual o meu viés, porque eu acho que a informação ela precisa ser passada também, e a transparência ela é tão importante quanto essa dita imparcialidade. É claro que eu não vou pegar a realidade e modificar completamente para que fique do meu agrado. Por exemplo, tem casos às vezes que eu comento sobre algo, sobre o erro de algum agente político ou a fraqueza de algum movimento político naquele momento, que a pessoa fica chateada, não, você está errado, não sei o quê. Não, porque aquilo é o que eu enxergo naquele momento.
Por exemplo, eu já tive embates com a equipe de Linda porque eu critiquei ela em algum momento porque eu achava que ela precisava ser mais atuante dentro do partido. Ela precisava tomar a frente de algumas questões. E entenderam como um ataque a ela. Não. Era uma necessidade que eu via, que eu avisava. Se continuar assim, vai chegar a eleição municipal, Linda vai querer ser prefeita e não vai ter voto interno. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, realmente, né? Então... E foi o que aconteceu. Eu acho que você fez uma previsão. Você, na verdade, começou a compreender. Você tem leitura, né? Aí o intuito nunca... Às vezes o intuito não é de atacar, de ofender, só que as pessoas, por estar muito próxima do agente político, muito próxima daquela pauta, acabam absorvendo como um ataque, mas não. E é isso, eu tenho que mostrar o meu viés, mas eu não posso ignorar a realidade. Uhum. Eu não poderia, por exemplo, naquele momento chegar e dizer assim, não, Linda vai ser candidata a prefeita, apesar de não ter nenhuma cadeira no diretório, que o grupo de Irã tinha a maioria ali. Eu ignoro a realidade. Irã tinha as cadeiras. Então Linda não ia ser a candidata, porque o grupo de Irã entendia que a candidatura era de Niuli, entendeu? Então não era um ataque mas em alguns momentos as pessoas que estão muito dentro do processo querem escutar apenas isso, que a pessoa reforce o que o grupo espera. E muitas vezes se a gente reforça o que o grupo espera e não tem lastro na realidade, acaba sendo falácia, né? Só enganar. Então tem isso. Então no Sergipense é opinião, com viés claro, deixando claro de onde eu saio, para onde eu vou chegar. E nesse processo eu consegui, inclusive, alguns seguidores que são bolsonaristas. Sim. Que entendem que eu sou de esquerda, eles são bolsonaristas, mas eles me escutam e respeitam. Alguns não respeitam tanto. Não respeitam tanto. Mas param para escutar o que eu falo. Sim, param. E gostam. Acho que param, porque você consegue fazer com que as eu paro. Eu não sou lá, mas eu sei, eu gosto. E foi o que você ia. É tanto que eu olhava pro cabelo. Não tenho nem coragem de chegar perto dele. Eu vi o cabelo encaixado no ato aí. No ato do calçadão. E eu sou tímido. Você é muito tímido. E eu com medo do cabo. Cometeu o erro de percepção. Amor. Mas é legal. Parabéns, viu? Assim. Parabéns. Você faz um trabalho assim, eu gosto, assim. E eu sou muito ligado na internet. Eu tô sempre ligado e eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto, porque o jornalista também ele tem que formar opiniões. A gente aprende bastante a ouvir, observar. É importante o jornalista. Sim. Porque a partir dali ele cria texto, ele vai, né, e vai. Eu concordo com você que não existe imparcialidade. Não tem isso. A gente aprende a escrever só para despertar a consciência, porque a gente tá na academia, a gente aprende, né, assim. Não escreva só para questionar, para despertar consciência, não opine, não sei o quê. Mas enfim. Estamos chegando à reta final. Vamos lá. Nós temos um quadro aqui, né? Bate-bola rápido. Embora que foi política, acaba a fala, viu? Porque eu interrompo, tá? Mas desculpa meu interrompimento. Não atrapalhou o seu raciocínio. Não. Tá. Vamos lá, aqui tem um quadro chamado bate-bola rápido, porque depois a gente tem que fazer aquele negócio, né? Bate-bola rápido. Não tem muito tempo para pensar. Se pensar, eu corto, já pulo e já vou para outra coisa. Que é o nosso último quadro aqui antes das nossas considerações finais, né? E você vai dizer rápido. Um cantor. Gal Costa. Uma atriz. Um filme. Tem que ser rápido. O cara para falar não é político, ele é rápido. Um seriado. A Grande Família. É muito rápido. Uma liderança LGBT. Linda Brasil. O amor. Amor? Família. Tem que ser rápido, cara. Família. Minha avó. Sonho. Um mundo melhor. Um país. Brasil. Um sonho material. Não sei. Um recado para a juventude que vai entrar na política e para a comunicação. Porque para mim você é um comunicador, cara, assim. Acho que a gente tem que fazer... No nosso trabalho, a gente tem que ter compromisso com a sociedade. E a gente tem que acreditar no que a gente faz. Quando a gente faz o que acredita, a gente consegue levar mais pessoas ao nosso lado. A gente consegue ter satisfação ao fazer. Então, participar da política, para mim, não tem sentido você participar da política sem de fato acreditar.
sem estar compromissado, sem buscar algo realmente coletivo. Porque se você estiver na política buscando algo só para si, vá para outra coisa. Tem mais dignidade você sair da política e ir para outro ambiente, um ambiente empresarial, qualquer que seja. Então eu acredito que é justamente isso, você ter no que acreditar e seguir fazendo no que acredita, lhe dá um gás que até o recurso financeiro não consegue lhe dar. Que você mesmo sem nada, quando você acredita numa causa, você segue. Mas quando você está ali por outras coisas que o seu espírito não está ali, você desiste. Então acho que é isso. Em qualquer coisa da vida a gente tem que fazer algo que realmente acredita. É que ama, né? Legal. Essa é a sua consideração final. Oi, gente! O bate-papo foi maravilhoso, né? E com certeza vai acrescentou aqui no meu programa, como eu digo aqui, já passou advogados, promotores, doutores, mestres. É o primeiro cientista político que apareceu aqui, que eu também já estou admirador dele, né? Sou seguidor nato. Segue lá o Sérgio Pence, gente, é muito legal, dá pra gente aparecer. Eu vou voltar porque eu também, assim, como eu disse no começo, eu tava morrendo de saudade do meu diretor aqui, Jorge, que eu cheguei hoje daqui. Quero dizer que nós vamos voltar com mais um tema. Isso aqui é muito bom. Comunicação é vida, eu não sei viver. Estamos nos despedindo agora. Vamos dar um tchauzinho. E até o próximo programa com mais um convidado, mais uma convidada especial. De cara com Marcelo. Tchau. Vamos dar um tchau ali.